Muitos de nós fomos individualizados sem que antes nos tornássemos indivíduos, e muitos são assombrados pela suspeita de que não são indivíduos o bastante para enfrentar as consequências da individualização. Para a maioria de nós, como Wright Beck observou em Risiko Gesellschaft, abre parênteses, sociedade de risco, fecha parênteses, a individualização se refere aos, abre aspas, especialistas lançando suas contradições e conflitos aos pés do indivíduo e deixando para ele ou ela o bem-intencionado convite para julgar tudo isso criticamente, baseado nas próprias noções dele ou dela, fecha aspas. Como resultado, a maioria de nós é compelida a buscar, abre aspas, soluções biográficas para contradições sistêmicas, fecha aspas. O impulso modernizador em qualquer uma de suas expressões significa uma crítica compulsiva da realidade. A privatização do impulso significa uma autocrítica compulsiva. Ser um indivíduo de jure significa não ter ninguém para culpar por nossa própria miséria, buscando as causas das nossas próprias derrotas em nossa indolência e preguiça. Como remédio, apenas tentamos de novo e com mais afinco. Não é fácil viver todos os dias com o risco da autorreprovação e do autodesprezo. Isso gera sofrimentos ainda maiores para o doloroso sentimento de Unsicherheit, com os olhos postos em seu próprio desempenho e assim desviados do espaço social onde as contradições de existência humana são produzidas coletivamente. Os homens e as mulheres estão naturalmente tentados a reduzir a complexidade de sua difícil situação. Não que achem as, abre aspas, soluções biográficas, fecha aspas, onerosas e incômodas. Simplesmente não existem, abre aspas, soluções biográficas para contradições sistêmicas, fecha aspas. E assim, a falta de soluções à disposição precisa ser compensada com soluções imaginárias. No entanto, imaginárias ou genuínas, todas as, abre aspas, soluções, fecha aspas, para ao menos parecerem sensíveis e viáveis, devem estar alinhadas e em igualdade de condições com a, abre aspas, individualização, fecha aspas, de tarefas e responsabilidades. Existe, portanto, uma demanda por um bode expiatório individual em quem os indivíduos assustados podem colocar seus medos individuais sem que seja por um breve momento. Nosso tempo é auspicioso para os bodes expiatórios, sejam eles políticos que fazem de suas vidas privadas uma confusão, criminosos que lotam as ruas dos bairros, violentos e miseráveis ou, abre aspas, estrangeiros em nosso meio, fecha aspas. A nossa é uma era de fechaduras patenteadas, alarmes contra roubo, cercas de arame farpado, vigilantes e justiceiros, assim como de jornalistas de tabloides, abre aspas, investigativos, fecha aspas, procurando por conspirações para encher o vazio ameaçador do espaço público e por novas causas plausíveis para os, abre aspas, pânicos morais, fecha aspas, libertarem o medo e a raiva que estão confinados. Existe uma fenda larga e crescente entre o compromisso dos, abre aspas, indivíduos de jure, fecha aspas, e suas chances de se tornarem, abre aspas, indivíduos de fato, fecha aspas. Estar no controle do seu destino e fazer as escolhas que eles realmente desejam. É dessa lacuna abismal que emanam os mais venenosos eflúvios que contaminam as vidas dos indivíduos contemporâneos. E a brecha não pode ser preenchida apenas pelos esforços individuais, nem pelos meios e recursos disponíveis dentro da, abre aspas, política da vida, fecha aspas. Construir uma ponte sobre essa fenda é uma questão política.
Podemos dizer que a lacuna apareceu e cresceu justo por causa do esvaziamento do espaço público e, particularmente, dá agora esse espaço intermediário público/privado, onde a, abre aspas, política da vida, fecha aspas, se encontra com a política com, abre aspas, P, fecha aspas, maiúsculo, onde os problemas privados são traduzidos em questões públicas e onde são buscadas, negociadas e estabelecidas soluções públicas para questões privadas. A mesa foi virada. A tarefa da teoria crítica foi invertida. Costumava ser a defesa da autonomia privada contra as tropas do domínio público que avançavam, quase completamente tomadas pela regra do Estado impessoal, todo-poderoso e seus muitos tentáculos burocráticos ou réplicas em escala menor. Agora é a defesa do reino público que está se esvaindo, ou melhor, a renovação do espaço público que se esvazia com rapidez devido à deserção em ambos os lados. A saída do abre aspas, cidadão interessado fecha aspas, e a fuga do poder real para um território que, pelo que as instituições democráticas sobreviventes são capazes de fazer, só pode ser descrito como espaço exterior. Já não é mais verdade que o abre aspas, público, fecha aspas, está determinado a colonizar o abre aspas, privado, fecha aspas. Muito pelo contrário, é o privado que coloniza o espaço público, espremendo e caçando tudo que não pode ser inteiramente traduzido, sem resíduos, para o vocabulário das atividades e dos interesses privados. Como Tocqueville observou há mais de 2 séculos, o indivíduo é o pior inimigo do cidadão. Tem-lhe sido dito repetidas vezes que ele ou ela são os mestres do seu próprio destino. O indivíduo tem pouca razão para conceder, abre aspas, relevância tópica, fecha aspas, abre parênteses, termo de Alfred Schultz, fecha parênteses, a qualquer coisa que resista a ser engalfada pelo ser e tratada por seus recursos. Mas ter tal razão e influir nela é precisamente a marca registrada do cidadão. Para o indivíduo, o espaço público não é muito mais do que uma tela gigante sobre a qual as preocupações privadas são projetadas sem perderem, apesar da magnificação, a condição de particularidades. O espaço público é onde é feita a confissão pública das intimidades e dos segredos privados. Os indivíduos regressam das visitas guiadas diárias ao espaço público fortalecidos em sua individualidade de júri e assegurados de que a forma solitária em que se ocupam do negócio de sua vida é o que os outros, abre aspas, indivíduos como eles, fecha aspas, fazem. E outra vez como eles o fazem, com sua própria medida de obstáculos e derrotas, abre parênteses, que esperam ser transitórias, fecha parênteses. Quanto ao poder, ele navega para longe das ruas e do mercado, das salas de reuniões e dos parlamentos, dos governos nacionais e locais, para fora do alcance do controle dos cidadãos, na extraterritorialidade das redes eletrônicas. Hoje, seus princípios estratégicos são a fuga, a evitação, o descomprometimento e a invisibilidade, tentativas de antecipar seus movimentos e prever as não antecipadas consequências de seus movimentos têm a efetividade prática de uma liga para impedir as mudanças do clima. E assim, o espaço público está cada vez mais vazio de questões públicas. Ele falha em desempenhar seu antigo papel de lugar de encontro e diálogo para problemas privados e questões públicas. No lado receptor das pressões individualizantes, os indivíduos foram, gradual, mas consistentemente, despidos de sua armadura protetora de cidadania e tiveram seus interesses e suas habilidades de cidadãos expropriados. Como resultado, a possibilidade de que o indivíduo de jure, algum dia, se torne um indivíduo de fato,
abre parênteses, isto é, que comande os recursos indispensáveis para a genuína autodeterminação, fecha parênteses, fica mais e mais remota. O, abre aspas, indivíduo de jure, fecha aspas, não pode se transformar no, abre aspas, indivíduo de fato, fecha aspas, sem antes se tornar um cidadão. Não existe indivíduos autônomos sem uma sociedade autônoma, e a autonomia da sociedade requer uma autoconstituição deliberada e decidida, que só pode ser uma realização compartilhada de seus membros. A, abre aspas, sociedade, fecha aspas, sempre teve uma relação ambígua com a autonomia individual. Ela tem sido ao mesmo tempo sua inimiga e sua condição sine qua non. Mas as proporções relativas de ameaças e chances no que está destinado a permanecer como uma relação ambivalente mudaram depressa no curso da história moderna. Menos do que uma inimiga, a sociedade é a condição que os indivíduos precisam, mas muitas vezes perdem, em sua vã e frustrante luta para transformar de novo seus status de jure numa autonomia genuína e numa capacidade de autoafirmação. Essas são, de maneira geral e ampla, as condições que estabelecem as tarefas de hoje da teoria crítica e da crítica social como um todo. Elas se reduzem, uma vez mais, a unir o que a combinação da individualização formal e o divórcio entre poder e política separaram. Em outras palavras, a redesenhar e a repovoar a hoje vazia ágora, o lugar da reunião, debate e negociação entre o indivíduo e o bem comum, privado ou público. Se o velho objetivo da teoria crítica, a emancipação humana, tem algum significado hoje, é o de reconectar os dois lados do abismo que se abriu entre a realidade do, abre aspas, indivíduo de jure, fecha aspas, e as possibilidades do, abre aspas, indivíduo de fato, fecha aspas. E os indivíduos que reaprenderam as esquecidas habilidades dos cidadãos e se apropriaram outra vez das ferramentas que haviam sido perdidas, são os únicos capazes de construir essa ponte.